nome é Henrique Arias e sou estudante de doutorado do CEPF. Minha área é Física de Partículas Elementares, Teoria de Campos. E vamos entrevistar agora o professor João dos Anjos. Ele é pesquisador do CEPF, trabalha na área de Fenomenologia de Partículas, colaborador com o Fermilab, né? O professor vai ministrar o curso de neutrinos na escola do CEPF agora. Professor, desde o ponto de vista da fenomenologia das partículas elementares, como que você vê o futuro próximo da física, e em especial da física no Brasil? Bem, eu vou falar mais da minha área, né? Que é a área de partículas elementares. Essa área teve digamos que a física no Brasil praticamente nasceu da física de partículas elementares, né? Na década de 40, com Lattes, né? Com Mário Schoenberg, depois com Leite Lopes, com Tchomino. Então foi uma época, a física de partículas sempre esteve presente na física do Brasil. Nos anos 60, com o aparecimento de grandes aceleradores, quer dizer, com a construção de grandes aceleradores, ficou difícil para um país em desenvolvimento, ter esses equipamentos, construir grandes aceleradores. Então, essa física de partículas ficou um pouco esquecida, quer dizer, entrou em declínio. Ao mesmo tempo, surgiram novas áreas, na física do estado sólido, da matéria condensada. Então, digamos que a física no Brasil evoluiu mais para essa área de matéria condensada. Depois, nos anos 80, houve uma internacionalização da física de partículas. Então, foram criados grandes consórcios, né, tipo o Fermilab, que já existia, mas esses consórcios foram abertos para um número de países menos restrito. Que antigamente, por exemplo, o CERN só eram membros dos países da Europa, né? Depois resolveram abrir e admitir também participação de físicos de outros países, né? Sobretudo países em desenvolvimento. Então, nessa época, começou com um convite do diretor do Fermilab, Leon Lederman, para que a gente fosse participar de experiências no Fermilab. Foi na década de 80. E nós participamos de várias experiências, né? Até hoje ainda tem grupos brasileiros participando de experiências no Fermilab, né? no D0, por exemplo, onde foi descoberto o quark top, né? E houve também, ao mesmo tempo, um movimento em relação ao CERN, que abriu suas fronteiras também para países, como eu falei, de outros continentes. E atualmente a grande expectativa é a participação brasileira no LHC. Então nós temos vários grupos de pesquisa aqui no próprio CBPF, né? Temos o grupo no LHCb, temos também grupos brasileiros no Atlas, tem um grupo grande no CMS, no Experimento ALICE. Então, quer dizer, há uma grande expectativa sobre os novos resultados que podem ser obtidos nesse acelerador LHC, que é o acelerador de mais alta energia jamais construído. E ele está sendo construído para buscar a partícula Higgs, né, que é a partícula que deve gerar massa para as outras partículas. Então, há uma expectativa muito grande sobre essas pesquisas no LHC e sobre a descoberta do Higgs e também de outros fenômenos, digamos, além do modelo padrão, de uma física que vai além do modelo padrão. Agora, depois, eu tive no Fermilab, como falei, na década de 80, 90, mas depois a física também mudou um pouco, porque de uma área que não se esperava muito, que eram os neutrinos, né? Que são muito difíceis de detectar e se descobriu propriedades fundamentais dessas partículas. Por exemplo, se descobriu que os neutrinos eles podem oscilar de um estado para o outro. Então, o neutrino do elétron pode se transformar no neutrino do muon, quer dizer, é um fenômeno de oscilação quântica. Isso daí é uma coisa totalmente inesperada e que não estava dentro do modelo padrão. Então, isso pode ser visto como essa questão da oscilação dos neutrinos, que foi confirmada em 1998, pode ser vista como o primeiro elemento, o primeiro dado de uma física além do modelo padrão.
Então, eu me interessei por essa área, né, de física de neutrinos, e resolvi, então, ao mesmo tempo, os reatores nucleares são grandes fontes de neutrinos, né, porque tem o processo de fissão nuclear, que produz muitos neutrinos, e uma coisa interessante é que esse tipo de física poderia ser feito no Brasil, porque não depende da construção de grandes aceleradores, depende de uma construção de um reator nuclear, de potência. Mas isso o Brasil já tinha, que é o reator Angra 2, né? Então, tem essa possibilidade de fazer então a física de partículas no Brasil, utilizando como fonte de neutrinos o reator nuclear Angra 2. Inicialmente, a gente queria fazer um experimento da medida dessas oscilações de neutrino. Só que o projeto custaria da ordem de 15 a 20 milhões de dólares, e isso também se faz em colaboração internacional. E tinham vários consórcios, várias possibilidades. E, na realidade, esses projetos, digamos, essas colaborações internacionais, se aglutinaram em dois polos. Um na China, que é o experimento Daya Bay, e outro na França, que é o experimento Double Shoes. Então, nós fomos convidados pelos franceses para participar desse experimento Double Shoes para medir esse fenômeno de oscilações de neutrino. O único ângulo que ainda falta medir, que é o ângulo θ 3, que é um dos ângulos ligados a esse problema de oscilações. Então, nessa área de pesquisa básica, a gente está participando na França desse experimento Double Shoes, visando, digamos, participar dessas pesquisas sobre esses ângulos de mistura. Agora, a gente não abandonou esse projeto de fazer uma experiência aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, reatores nucleares, eles produzem grande quantidade de antineutrinos. Agora, esses antineutrinos vêm dos elementos de fissão, né? Do urânio 235, do urânio 238, do plutônio. Então, e cada elemento desse tem um espectro de energia diferente quando ele é emitido. Então, você detectando esses neutrinos do reator, você pode primeiro saber qual é a potência que está sendo gerada no reator, porque o número de neutrinos, o fluxo de neutrinos emitido é proporcional à potência térmica do reator. E por outro lado, esse espectro de energia que você mede pode te dar informações sobre os elementos físseis, quanto que tem no núcleo do reator de plutônio em relação ao urânio 235, ao urânio 238. Então, esse tipo de informação, que seria uma física aplicada, seria uma física de neutrinos aplicada, gerou um certo interesse da Agência Internacional de Energia Atômica, que era o uso de detetores de antineutrinos para salvaguardas nucleares, porque uma das preocupações da comunidade internacional, sobretudo com essa área nuclear, é você poder manter, digamos, saber onde é que está indo o plutônio, tudo isso, e saber como é que os reatores estão funcionando ou não. Tem uma grande preocupação da comunidade internacional em manter digamos, um inventário desses materiais físseis, né? Então, e com um detetor de antineutrinos, você pode detectar a potência do reator, porque você detectando o fluxo, você sabe qual é a potência que ele está, digamos, funcionando, e ao mesmo tempo, se você tem uma precisão suficiente em energia, você pode também saber qual a porcentagem de plutônio que está sendo produzido no núcleo do reator. Quer dizer, quando você faz a troca de varetas, né, você pode saber quanto foi produzido de plutônio. Isso é uma coisa que é uma medida em tempo quase real, quer dizer, e que independe do operador. Você não necessita de informações do operador do reator para você detectar esses neutrinos, porque eles saem do reator. Então, é uma informação, digamos, independente dos operadores, é um tipo de técnica que a agência internacional gosta, porque não basta você colocar um detetor de neutrinos e o
neutrinos não são blindados por nenhuma parede, você pode detectá-los, então aí você tem essa informação.